Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Diego de Berardino. Hoje, 8 de março, é um dia significativo. Gostaria de desejar feliz dia para todas as mulheres. E trouxe aqui uma partida que eu gosto muito, né, da Rui Fan contra o Caruana no Grand Chess Classic de 2017. Já na ocasião dessa partida, ela me chamou muita atenção, essa partida, da maneira como ela bateu o Caruana. Mas antes da gente começar, deixa o like para não esquecer, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, para ajudar a gente a crescer. Então vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho da Rui Fan, né? Uma jogadora chinesa, né? GM absoluto, né? Aos 14 anos de idade. Ela tem alguns grandes resultados aí. Gostaria de destacar alguns, né? Em Gibraltar 2012, ela compartilhou o primeiro lugar com o Nigel Short. Ela fez uma performance de 2.872 no torneio, uma performance excepcional. Bateu vários grandes mestres, dentre eles ganhou da Judite também, ganhou do Le Quang e outros. Fizeram um tie-break de blitz e o short ganhou, mas essa performance dela já chamou bastante atenção, né? 2.872. Ela foi 4 vezes campeã mundial no feminino e ganhou um grande torneio em Biel 2017, né? Um fechado. Ela fez 6,5 em 9, eram 10 jogadores, na frente do Bakro, Hari Krishna, Ponomariov, Leco, né? Com uma performance de 2.810. Ela teve um pico de rate de 2.686, então um rate bem alto aí. E mais recentemente ela deixou de ser profissional de xadrez para ser uma professora na Universidade de Shenzhen, na China. Ela joga mais agora esporadicamente, né? Então, essa partida, sim, me chamou muito a atenção na época, a força que ela demonstrou, a facilidade de ganhar do Caruana, então número 3 do mundo, com 2.817, que no ano seguinte ganhou de forma brilhante o torneio de candidatos, né, em 2018, e jogou um match duríssimo com o Magnus Carlsen, e só foi perder lá nos desempates de rápida. A Ru jogou peão-rei, era uma jogadora de ataque, em geral, bem forte, né? É, E aqui nós tivemos o Marrui Lopes e o Caruana jogou a Berlim, a variante berlinesa aí, uma das principais defesas, se não a principal, né? Defesa das pretas na elite no xadrez contra o peão-rei. A Ru jogou roque, cavalo por E4. E aqui, ao invés de jogar D4 e ir para o final, né? É o final da Berlim, que é assim, né? Em geral, as pretas têm ficado sustentado bem nesse final. Ela jogou a linha mais sólida, mas tem veneno também com torre E1. Cavalo D6, cavalo toma E5. É claro que não pode tomar o bispo, cavalo toma C6. É um descoberto e ganha dama, né? Então aqui bispo E7 e o bispo volta para F1 agora. Caruana jogou com roque e ela jogou aqui D4. Tem outras opções para os dois lados, né, nessa posição. Por exemplo, dá para jogar em vez de roque aqui, tomar, né, e depois rocar. Dá para jogar com cavalo F5 aqui também, para liberar o peão D. E também dá para jogar o claro roque aqui do Caruana, um lance natural. Ela jogou D4 e cavalo F5. Jogou o Fabiano, atacando aqui, liberando o peão de D. Aqui a Ru joga cavalo F3, então ela evita trocar lá, que abriria, as pretas abririam aqui o bispo com o tempo, né? O bispo de C8.
Então volta para F3, D5 e aqui C3. Eu acredito que nessa posição os brancos têm uma pequena vantagem aqui, devido, apesar da estrutura assimétrica, né, esse cavalo em C6 não está tão bem colocado na frente do peão de C, não tem muita perspectiva de pular aqui para B4, de ir para frente. E as brancas têm um jogo livre aqui, né? Como a gente vai ver. O Caruana joga bispo D6, então ele quer melhorar o bispo, eventualmente passar esse cavalo para cá e liberar o peão C. Cavalo de B, D2. Ela desenvolve aí o cavalo de forma natural. Cavalo de C7 jogou o Caru. E dama C2 jogou a rua. Com ideias de bispo D3. Depois passar o cavalo para F1. Um jogo, por enquanto, tranquilo, né? O Caruana jogou C6. Natural para defender o peão de D5 aqui. Ele poderia jogar outro lance como cavalo G6. As brancas poderiam jogar G3 para limitar o cavalo, para limitar o bispo. Acredito ainda com uma pequena vantagem para as brancas. Então, após o C6, bispo D3 jogou a rua, montando uma bateria aqui, né? Agora não dá para tirar esse cavalo de E7, porque está caindo em F5. Então faz todo sentido aqui o lance do Caruana, G6 reforçando o cavalo, mas nota-se um pequeno engarrafamento aqui nas peças pretas, né? Esse cavalo não tem para onde ir, está numa coluna aberta, pode ser um alvo, atrapalha as peças pretas. Então, Yahoo jogou calmamente cavalo F1, abrindo caminho para o bispo de C1. Pode ir para G5. E aqui o Caruana jogou um lance no qual começam os problemas dele, embora seja um lance natural. F6 aqui, né? Ele quer marcar os pulos desse cavalo, evitar também um bispo G5, mas dá uma leve enfraquecida no rei, e mais tarde isso pode fazer diferença. Uma tentativa para ele resolver problemas de abertura poderia ser cavalo G7, trocar o bispo aqui em F5, embora depois de bispo G5 aqui provavelmente as pretas devam ter que jogar F6, né, para sair da cravada. Por exemplo, bispo H6, torre E8. Eu ainda acho que as brancas têm uma pequena vantagem aqui, mas as pretas têm uma posição bem sólida. Após o F6 da rua, do Caruana, perdão, ela jogou H3, né? Esse lance já controla a casa G4 aqui, para quando esse cavalo sair daqui, o bispo não poder ir para G4. Então, dá um respiro para o rei no futuro, né? E também pode dar uma casa para esse cavalo para H2 e depois ele pode ir para G4. Caruana jogou torre F7, bispo D2, então ela coloca essa torre no jogo. Agora a ideia pode ser dobrar na coluna E, né? Bispo D7 jogou Caruana, torre E2. E aqui ele jogou um lance comprometedor, já numa situação um pouquinho chata, né? Ele jogou C5 e isola o peão. Ele está tentando, depois da troca, ativar o bispo aqui. Mas a Ru vai aproveitar bem aí os defeitos desse lance, principalmente o peão isolado, e não vai ter nenhuma compensação em troca. Talvez preparar com B6 para jogar C5, digamos assim, e poder tomar de peão fosse uma ideia melhor, ainda com uma pequena vantagem das brancas. Depois do C5, jogou D por C5 a rua, bispo por C5 e bispo F4. Um lance
interessante aproveitar que o bispo saiu dessa diagonal e ativando esse bispo, também continua com a mesma ideia de dobrar aqui as torres na coluna E, né? E jogar também cavalo G3, que era impossível por conta de cavalo toma e o peão de F está cravado. Ou cavalo E3 também pode ser uma ideia. Torre C8, torre de A E1. Então aqui as brancas já têm clara vantagem. Ainda o peão isolado, elas têm as peças mais ativas, mais harmonia. As pretas não têm um plano claro aqui. E o Caruana jogou G5, né? Um lance duvidoso que enfraquece um pouquinho ali a posição do rei, né? Especialmente a casa F5. E aqui a Ru jogou de maneira muito forte. Cavalo G3, né? Ao invés de tirar o bispo, contra-ataca o cavalo de F5. E agora esse cavalo toma, tá tomando de bispo. E se tomar o bispo, toma o cavalo em F5 com grande vantagem. O rei das pretas está exposto, a estrutura toda quebrada, né? Peões isolados e dobrados. Depois de cavalo G3, o Caruana jogou cavalo por G3, bispo por G3. E aqui ela fez A5, ele fez A5, enfraquecendo um pouquinho também a ala da dama ali, a casa B5. No entanto, é difícil já, digamos assim, propor algo bom aqui para as pretas. Dama D2 foi o lance da rua, tira aqui da linha da torre. Eventualmente essa dama pode passar para lá do rei, tem que ficar de olho em sacrifício, não agora, né? Mas pode ter ideias no ar. A4 jogou Caruana, seguindo a ideia dele no lance anterior, e B4. Outra ideia do dama D2 é esse B4. Agora, se a dama tivesse em C2, bispo por B4 seria possível. A por B3, A por B3. Então, agora as brancas não tem nenhum material a mais, mas tem uma vantagem quase decisiva por conta da melhor coordenação das suas peças e da fraca estrutura aqui das pretas. Os peões isolados aqui, a ala do rei enfraquecido, o rei enfraquecido. O Caruana jogou cavalo G6 e outro lance aqui legal, H4, jogou a rua. Outra ideia possível seria jogar B4 e depois que o bispo sai, por exemplo, para B6, dá para jogar bispo C2 para bispo B3 e pressionar aqui. Até mesmo bispo por G6 pode ser uma jogada interessante aqui, né? Dá até para tomar em D5 aqui. Então, B4 era uma outra opção, mas H4 busca enfraquecer ainda mais a ala do rei aqui das pretas. O Caruana tomou, cavalo toma e bispo toma H4. Então vamos reparar bem as 4 ilhas de peões das pretas, todos peões isolados, o rei exposto, vantagem posicional decisiva, digamos assim, para a rua. Ele jogou dama F8 e dama F4, agora trazendo a dama para lá do rei, onde as pretas estão bem enfraquecidas. Bispo D6 e dama D4. Defendendo o peão, torre D8. Se ele tentasse repetir aqui, é claro que não dá, né? Porque está tomando o peão de D5. Então, o Caruana joga torre D8, tentando aplicar algum truque aqui, por exemplo, se dama por D5, dá para jogar bispo G4, ameaçando a torre, e bispo H2 cheque, pegando a dama aqui com descoberto. Mas ela jogou um belo lance aqui, torre E3. Agora a torre pode ser útil aqui na terceira fila. Passar para F3, bispo G3 para ganhar a casa G3. Se bispo C5 tem torre G3 cheque, né? Então, essa torre é bem útil na terceira fila. Bispo C8 jogou Caruana. Aumentar o raio de ação dessa torre. E aqui, outro lance bem legal da rua. Ainda não tem nada tão terrível na ala da dama. Ela joga simplesmente B4.
Um lance posicional muito forte de restrição, né? A esse bispo, tira essa casa aqui. O Caruana já numa situação que ele não tem assim nada ativo para fazer, jogou rei G7. E bispo E5, que a ideia delas com certeza era sacrificar a qualidade aqui. E aqui com um ataque decisivo, tá ameaçando a torre, tem que ficar de olho em xeque, tá caindo esse peão, o rei das pretas está super exposto. Não daria para resistir aqui na posição do Caruana. Rei G7, bispo B5. Outro lance bem legal, ameaçando torre E8, né? Que a dama das pretas estaria sem casa. Então, Caruana tirou o bispo para C7 para dar casa D6 para a dama. Mas aí ela fez um outro lance legal do outro lado, bispo G, perdão, dama D6, bispo G3. Perdão, torre E8 primeiro, dama D6 e bispo G3. E a dama só tem a casa B6 e agora ela não troca as damas, né? O rei das pretas está exposto. Dama D3, outro belo lance defendendo os dois bispos. Aqui se tomar, dama toma, é cheque, né? Jogou bispo D7 o Caruana, bispo toma, torre de D toma D7. E um lance bem legal aqui, dama F5. Agora, deixando o bispo no ar, né? Repara que não dá para tomar porque está cravado, mas a ideia é atacar decisivamente o rei preto. Bispo toma G3, dama G4, cheque. Rei H6, dama H3, cheque. Aqui o Caruana abandonou porque tem um ataque de mate aqui. Então, por exemplo, rei G6, dama por G3, cheque. Rei H5 aqui. Dá para jogar de várias maneiras aqui de brancas, mas o mate mais rápido é torre de 1 E4, né? Sacrificando a torre para dar mate aqui. E as pretas só vão poder espernear aqui com cheques para adiar o mate, mas não tem defesa para a torre H4. Então, uma bela partida da rua. Grande jogador aí. A vitória avassaladora em cima do Caruana. A precisão dela foi de 95,3%. Contra 82,3% do Caruana. Jogou realmente muito bem. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E até o próximo vídeo.